ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Instabilidade, tensão e preparação para uma eventual guerra. Passo a passo, o mundo parece caminhar em direção a um conflito mundial de proporções ainda incalculáveis, incluindo o uso de armas nucleares. É como se estivéssemos escutando o tic-tac de uma bomba-relógio que não sabemos exatamente onde está. Será que é um gesto do Trump saindo da OTAN? As tensões em Taiwan? Uma investida de Putin? Uma resposta da Europa? Netanyahu dobrando a aposta no Oriente Médio com o genocídio palestino? Ou tudo isso junto? É possível compreender o quanto estamos perto de fato de uma terceira guerra mundial? É que a guerra está batendo na porta do nosso século, não há mais dúvidas. Inclusive com alguns países divulgando abertamente planos para caso esse cenário se concretize. O então ministro de Defesa alemão, Boris Pistorius, em 2024, disse que a Alemanha deveria se preparar para uma possível guerra até 2029. A Suécia distribuiu para sua população o folheto Se a crise ou a guerra chegarem. Algo similar aconteceu também na Dinamarca, na Noruega e na Finlândia. No final do ano passado, o vice-chefe do Estado-Maior do Reino Unido, o Rob McGowan, disse em uma audiência em um comitê do parlamento que as forças britânicas estão prontas para lutar caso Vladimir Putin decida invadir outra nação do leste europeu. A verdade é que mesmo num cenário otimista, em que o mundo consiga evitar uma guerra global, só o fato dessa discussão ser levantada já mexe em muitas peças do tabuleiro geopolítico e transforma o aspecto da economia global. Para a gente ter uma ideia, as despesas militares mundiais atingiram 2,7 trilhões de dólares em 2024, um aumento de 9,4% em termos reais em relação a 2023, e o maior aumento anual desde pelo menos o fim da Guerra Fria, em 1989. Enquanto isso, as negociações para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia não avançaram significativamente até a gravação deste episódio. Todos esses fatores traçam um cenário preocupante, de fato. Mas aqui no Pauta Pública a ideia é trazer a conversa para ir além do óbvio, para a gente tentar entender juntos o que realmente toda essa movimentação significa, o quanto estamos mais próximos deste conflito global e se ainda tem algo que possa impedir essa escalada. Por isso, hoje chamamos para esse papo a Mônica Herz, professora associada do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Além de analisar as tensões entre China, Rússia, Europa e Estados Unidos, a gente tenta entender como fica todo esse contexto de instabilidade para a América Latina e para o Brasil. Já está tudo pronto para a gente começar esse papo, mas antes um recado importante. O mercado de apostas online movimenta bilhões no Brasil. Mas você já se perguntou quem realmente está lucrando com tudo isso? A Pública lançou uma campanha de arrecadação para investigar o mercado das bets no Brasil, mas para desvendar esse império a gente precisa do seu apoio. Doe agora no Pix da Pública, contato@apublica.org. Você aposta no jornalismo que não se vende e a gente investiga o jogo. Enquanto você vai cuidando do seu apoio por aí, a gente vai seguindo com o Pauta daqui. Mônica, muito obrigada por estar com a gente aqui no Pauta Pública. É um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui, admiro o trabalho de vocês, então é muito bom poder contribuir. Professora, a gente tem visto as tensões entre as potências como Estados Unidos, Rússia e China ficarem ainda mais sérias nos últimos anos, né? E isso piorou com a volta do Trump à presidência, que já sinalizou que os Estados Unidos poderiam sair da OTAN. E diante dessa instabilidade, a Europa passou a discutir um assunto que estava engavetado para eles, né? Que era o uso da força nuclear francesa para proteger a região. Então, dá para a gente dizer que estamos diante de uma nova corrida armamentista nuclear e mais perto de um conflito global? A tendência é a proliferação, a tendência é o aumento do número de armas nucleares e, quiçá, países com armas nucleares, né? O que seria ainda mais preocupante. A palavra-chave aí para a gente entender o que está acontecendo é fragmentação. A gente está observando um processo de fragmentação da natureza das relações internacionais e desinstitucionalização. As duas coisas caminham conjuntamente.
Esse processo ele é perigoso, porque ele desestabiliza, né, normas existentes e, ao mesmo tempo, né, coloca para cada um dos países, não só coletivamente os países da União Europeia, para cada um dos países, a necessidade da defesa, né, da sua soberania através da força física de forma nacional. O mundo gastou em armas no ano passado mais do que tudo que foi produzido pela economia brasileira. O campeão mundial de gastos militares segue sendo os Estados Unidos, com $1 trilhão no ano passado, em tendência de crescimento. O segundo colocado é a China, com 235 bilhões. Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, acho que é muito preocupante. Está associada a transições sistêmicas, em termos da distribuição de poder no sistema internacional, mas também a chegada ao poder da extrema-direita nos Estados Unidos. Professora, mas tudo isso pode terminar num conflito global? Eu acho que se você colocar uma faca no meu pescoço e disser responde, eu vou dizer, eu acho que a gente está mais perto. Mas previsões são sempre muito complicadas nesse sentido. Então, eu acho que está mais perto porque existe menos estabilidade, menos regras de interação, e eu não estou falando só de direito internacional, não. Eu estou falando de normas de interação, por exemplo, de respeito ou desrespeito por esferas de influência. Essas normas se estabeleceram ao longo da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. E a gente não tem clareza nesse momento, né, em relação a que normas vão se estabelecer da relação entre a China e os Estados Unidos, por exemplo, né, qual vai ser o lugar da Rússia nessas novas normas. Então, é um momento de profunda instabilidade. Isso é sempre uma janela de oportunidade para o conflito e até para o conflito armado. E, Mônica, como os conflitos regionais, como a guerra na Ucrânia, as tensões em Taiwan, os conflitos permanentes no Oriente Médio, podem atuar como catalisadores de uma escalada global de guerra? Eu acho que talvez a melhor forma de colocar isso é que existem escaladas claramente escolhidas, em que você tem projetos estratégicos de determinados países e alianças, né, do aumento do seu potencial nuclear, e também da sua doutrina do uso da força, e aí é muito importante estabelecer essa distinção, né, entre, por um lado, a ideia de aumentar o arsenal, fazer um investimento no arsenal, desenvolvimento quantitativo e tecnológico, mas, por outro lado, a mudança da doutrina, que também é muito importante, né, sobre a possibilidade da utilização de determinadas armas, por exemplo, as armas nucleares. Então, você tem aí esse movimento estratégico. Ao mesmo tempo, a gente, em relações internacionais, chama muita atenção para a possibilidade de escaladas não escolhidas, né, de escaladas que acabam acontecendo no bojo de uma crise, em que os atores não necessariamente escolheram entrar em conflito, mas os eventos foram se acumulando e favorecendo o aquecimento do conflito. Então, essas duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. O mundo nunca esteve tão perto da destruição total quanto agora. O alerta foi feito pelo Boletim de Cientistas Atômicos, uma entidade fundada nos anos 1940 por Albert Einstein e outros acadêmicos preocupados com o avanço dos armamentos nucleares. Muito da preocupação se deve ao aumento da tensão entre Rússia, China e Estados Unidos. E esses conflitos regionais, né, têm mais ou menos controle, né? As potências globais e mesmo as potências regionais não necessariamente têm controle sobre todos os atores. É uma ilusão sempre achar que a gente pode desenhar completamente o futuro. E o conflito entre Rússia e a Ucrânia tem se tornado também um conflito entre Europa e Estados Unidos, né? À medida em que, por um lado, Trump tenta negociar um cessar-fogo sem incluir os países aliados da Ucrânia na Europa, falando diretamente com a Rússia, e por outro, países como a Alemanha, França e Inglaterra tentam tomar providências como sanções mais severas para a Rússia. A Alemanha também já declarou que vai investir bilhões em suas forças armadas. Como você vê essa relação entre Estados Unidos e Europa nesse conflito em específico? Eu acho que a gente tem que voltar atrás um pouquinho para entender, né? O presidente Biden estabeleceu um quadro para análise desse conflito baseado na contraposição entre democracia e autoritarismo.
né, que a disputa na Ucrânia era, de fato, uma disputa entre autoritarismo e democracia. E essa versão ela foi comprada pelos países europeus, ou pelo menos pela maioria dos países europeus, não todos, mas não foi comprada pelo resto do mundo. Então, o que a gente tem com a chegada do Trump ao poder é uma mudança radical da interpretação do conflito. Essa discussão sobre democracia e autoritarismo, ela é apagada da política externa americana, né? Isso passa a não ser uma variável. Então, o conflito passa a ser um conflito que tem custos ou menos custos econômicos, geopolíticos, em termos de influência, e em termos dos interesses, eu diria, quase que pessoais, ou de um grupo muito pequeno associado ao presidente norte-americano. Então, há uma reversão dramática dessa política, que acontece nos Estados Unidos, mas não acontece na Europa. E na Europa, você tem, para além da disputa entre autoritarismo e democracia, que está presente na sua versão, uma ênfase na ameaça territorial à Europa, né? Uma visão da Ucrânia como parte da Europa e é uma ameaça que, inclusive, pode se espalhar, por exemplo, para países dos Bálticos, para a Polônia, né? Então, essa ideia de que a Rússia é um Estado que não aceita fronteiras existentes. Isso é extremamente ameaçador. E, para além da questão específica da Europa e da questão da democracia e autoritarismo, os países europeus, têm uma política externa mais normativa, em que eles enfatizam a importância de determinadas normas internacionais multilaterais para manter uma relação mais saudável no sistema internacional. Dentre essas normas, salienta-se o respeito pelas fronteiras territoriais. A ideia que é bastante poderosa, muito embora não seja absoluta, mas muito poderosa no pós-Segunda Guerra Mundial, de que as fronteiras territoriais dos Estados não são modificadas através da agressão armada, né? Através de uma invasão, que outros procedimentos são possíveis, mas esse não. Né? Enquanto que no passado, na história, vamos dizer assim, dos Estados modernos, ou até se você for mais para trás, invasões sempre foram comuns, mudança de fronteira territorial muito comum. Né? A Segunda Guerra Mundial começa com uma invasão territorial por parte do governo nazista. Então, eu acho que esses 3 pontos, né, colocam para a Europa, né, uma questão muito crucial em relação a essa invasão e ao tipo de negociação possível com a Rússia. Enquanto que os Estados Unidos passam a ver esse conflito apenas como um conflito distributivo, né? O que os Estados Unidos pode ganhar em relação a esse conflito? Por exemplo, acordos sobre acesso a minerais, né? Ou, por exemplo, aproximação com relação às elites governantes russas, né? Então, assim, é um cálculo muito diferente e muito mais de curto prazo, eu diria, né? Em relação a quais são os interesses norte-americanos do governo Trump, né? E do seu movimento. Mônica, e quando a gente puxa todo esse contexto de instabilidade para a América Latina e para o Brasil, como que a gente fica aqui desse lado do mundo? Eu diria que nós temos oportunidades, no sentido de tentar não fazer uma escolha, né, como é a política externa do governo brasileiro atual, entre a China e os Estados Unidos, né, mantendo as melhores relações possíveis com os 2 países, levando em consideração os nossos interesses econômicos e comerciais, tanto com os Estados Unidos quanto com a China. A gente não sabe até que ponto vai ser possível manter essa política, né, de uma certa neutralidade ativa, né? A gente não sabe. Agora, nós temos uma perda grande, que é o fato de que é um momento em que não avança uma política de coordenação de políticas externas entre os países latino-americanos. Nós não temos uma organização latino-americana ou sul-americana, como nós tivemos no passado, no caso da Unasul, que é capaz de elaborar uma política coletiva da região. Então, a ausência de uma política da região, seja pela ausência de uma organização regional, seja pelo fato de que alguns líderes não conseguem articular nada juntos, né? Por exemplo, Milei e Lula, né, nos coloca numa posição difícil, me parece, porque essa opção
por se colocar diante do conflito sistêmico, ela fica mais forte, né, mais articulada, quando ela é feita a partir da ideia de uma região, né, que tem uma política coletiva, não necessariamente homogênea, mas coletiva. O Brasil voltará a fazer parte da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. O grupo, formado por países da América do Sul, foi criado em 2008 e em 2018, após divergências sobre os rumos da instituição, o governo brasileiro e outros 4 países suspenderam a participação na Unasul. A volta à União de Nações Sul-Americanas era uma promessa de campanha de Lula. Segundo o governo, a decisão é reflexo da nova política externa do país. Você pode ver a reação da região, por exemplo, a posição dos Estados Unidos em relação ao Panamá, sem capacidade, né, de dar nenhum tipo de resposta, a militarização da fronteira entre o México e os Estados Unidos, quer dizer, são posições, e mesmo em relação ao conflito territorial que nós temos aqui na região, né, que é o conflito entre a Guiana e a Venezuela, no qual a região como um todo não consegue ter uma posição. Agora, há oportunidade, sim, no sentido de que nós não fazemos parte, né, vamos dizer assim, daqueles focos mais dramáticos de conflito, como no Oriente Médio, na Ucrânia e no Pacífico. E apesar de tudo isso, o mundo hoje é super interligado economicamente, né? China, Europa, Estados Unidos têm relações comerciais muito fortes. Essa interdependência ainda é um freio real contra uma guerra global ou isso está mudando? Olha, eu acho que é um freio, e aí você tem em cada um desses países disputas de interesse entre atores que estão ganhando com a globalização, estão ganhando com esse processo de economias muito interligadas e atores que estão perdendo com esse processo. Então, dentro de cada país, você vai ter disputas, e aí a pergunta vai ser quem vai ser proeminente em relação a essas disputas. De qualquer forma, se você olhar os números do fluxo, mesmo com um processo de separação ou de desglobalização que numa certa medida ocorre, ainda a interação é muito profunda e me parece, né, que para a maior parte das elites econômicas globais, essa ideia, né, de uma desglobalização e até de um conflito, porque os interesses se desfazem, né, desmancham no ar, não é interessante. Então, acho que nós estamos num momento, né, de quase equilíbrio entre essas possibilidades. A gente observa processos de desglobalização, observa projetos de desglobalização, e eu concordo com você, Andréia, de que na medida em que há menos interdependência, a possibilidade de conflito e de conflito armado aumenta. Acho que os liberais em relação a isso estão corretos, mas a gente não sabe exatamente em que direção a gente vai caminhar, até porque as políticas externas e econômicas desse governo norte-americano são bastante confusas. Sim, Mônica, e só para a gente emendar aqui, essa lógica do Trump de desglobalização, ela acaba reforçando a instabilidade, inclusive entre os aliados, né? Eu acho que todos os analistas econômicos de diferentes aspectos políticos, né, vêm criticando essa postura, né, essa crença de que tarifas vão resolver os problemas econômicos detectados, né, ou que os problemas econômicos se resolvem, né, com esse incentivo tarifário à reindustrialização. Eu não tenho visto especialistas sérios, estudiosos, defendendo essa política, né, e particularmente a forma como ela foi processada, né, desde que o governo Trump chegou ao poder. Mas você tem, de fato, isso tem que ser considerado, uma parcela significativa da população, não das elites econômicas, da população que se vê como perdedora no processo de globalização. Porque a distribuição de renda piorou enormemente, né? Porque você tem hoje uma elite que vive uma vida completamente distinta do resto da população, porque no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a expectativa é que os filhos teriam uma vida melhor do que os pais não se realiza, que a universidade daria, né, a novas gerações a perspectiva de uma vida melhor, não se realiza. Então, o nível de frustração
com essa ordem liberal, né, com esse processo de globalização, em boa parte da população mais pobre ou da classe média, é gigantesca. E isso, obviamente, está alimentando o movimento de extrema-direita. Uma pausa e a gente já volta. Oi, aqui é o Marcelo Montanini do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu venho aqui para te convidar a ouvir o programa desta semana, que explica a crescente pressão da comunidade internacional contra Israel em sua infindável guerra na faixa de Gaza. O programa desta semana também trata do caso de abuso sexual envolvendo o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, fala da importância de mulheres em cargos de liderança no poder público e comenta sobre o filme O Agente Secreto. Ouça o Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br. Monique, voltando para a Europa, tem um ponto que chama a atenção, que é esse uso crescente da tecnologia no campo de batalha. A gente tem visto isso no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Como que é esse uso da tecnologia na guerra, na prática? Eu acho que assim, a gente tem que separar a discussão sobre tecnologia mais geral, que você tem diversos canais de desenvolvimento, com especificamente a informatização do campo de batalha. A informatização do campo de batalha, ele traz uma série de problemas. O primeiro é que as normas de controle de armamentos, de direito humanitário, que a gente tem para, vamos dizer assim, diminuir um pouco a destruição e a dor que as armas produzem, não estão adequadas a essa informatização, particularmente no que diz respeito à responsabilidade daqueles que geram a destruição. Então, nós temos esforços, sim, né, acontecendo dentro do sistema ONU, fora do sistema ONU, de repensar essas normas de controle de armas, de direito humanitário, para, de alguma forma, adequar elas ao movimento de informatização da guerra, né? Que você vê isso muito claramente no caso dos drones. O estrago nas forças inimigas não foi feito por um caça de milhões de dólares, e sim por um drone, que custa menos de R$600, carregando um explosivo adaptado. Especialistas apontam que os drones marcam uma nova era de guerra, sejam pequenos, como muitos usados pela Ucrânia e Rússia, ou grandes, bem mais sofisticados, em operação nos Estados Unidos para controle da fronteira e missões no exterior. Quer dizer, você não tem um ser humano claramente disparando, né? E aí você cria milhares de mediações. Sim, tem alguém controlando o drone, mas a pessoa que controla o drone é controlada por um outro sistema, que é controlado por outro sistema. Você tem toda a discussão sobre inteligência artificial, como se a inteligência artificial estivesse tomando decisões e não seres humanos. Então, toda a discussão sobre responsabilidade ética mesmo, né? Responsabilidade moral e responsabilidade jurídica pelo uso das armas, está em crise diante do processo de informatização, como se a gente estivesse, né, numa corrida. Isso é extremamente grave, mas eu salientaria, né, nessa discussão sobre mudanças tecnológicas, a exploração do espaço, né, do espaço como espaço de luta, né, quer dizer, a utilização de satélites e de armas contra satélites, né, e o impacto que isso pode ter para o planeta, inclusive para questões ambientais. Então, acho que a discussão é absolutamente pertinente e ela também se refere a um certo barateamento da guerra. Né? É uma facilitação de acesso a armas profundamente letais, como é o caso dos drones. Então, na medida em que essas tecnologias, particularmente aquilo que a gente chama de tecnologias duplas, né, que tem um papel dentro do universo civil, mas também dentro do universo militar, que vão sendo barateadas, né, pela massificação mesmo, né, da indústria de guerra em particular, coloca em questão a possibilidade de grupos não estatais utilizarem essas armas, o que, evidentemente, de novo, coloca em questão a responsabilidade em relação à destruição e à morte. E, Mônica, a gente tem visto uma escalada da extrema-direita na Europa, né? Tem vários países aí elegendo líderes ultraconservadores, nacionalistas, populistas, que flertam com o neofascismo e com o neonazismo.
Até na Alemanha, que existe um cordão de isolamento para conter o partido de extrema-direita, a AfD, a gente tem visto a AfD crescer muito em popularidade, né? O partido era o mais popular em recentes pesquisas de opinião. A gente teve em Portugal também eleições recentes e o Chega também cresceu. A extrema-direita também quase levou na Romênia. O que está acontecendo? Eu acho assim que, em parte, a gente tem que voltar para a questão distributiva, para a forma como nós criamos um sistema econômico, um tipo de capitalismo que exclui uma parcela enorme da população. E essa questão distributiva, ela explica boa parte do crescimento da extrema-direita. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Eu acho que a interação no universo digital explica muita coisa também. Eu acho que a ausência de debates em que o contraditório aparece, de debates mais amplos, de, vamos dizer assim, informações que a população como um todo digere, discute, e não simplesmente bolhas da população, eu acho que explica muita coisa, né? Eu acho que essa democratização do acesso à informação, ela pareceu inicialmente uma coisa muito positiva, né? Claro, né? É uma desoligarquização das mídias, né? Parecia uma coisa muito positiva, mas o fato é que há uma disseminação em larga escala de informações que são conspiracionistas, o que favorece a extrema-direita, que deturpam profundamente a realidade, que não têm nenhum tipo de compromisso com a investigação e com a verdade, e que capturam atores sociais na medida em que os atores sociais, e aí a inteligência artificial tem um papel importante, né, passam a consumir aquilo que repete o que eles já acham, né? Em vez de você se dar de cara com uma informação que é absolutamente contraditória com aquilo que você pensa, e você tem que refletir sobre isso, você só recebe informação que reforça a sua visão, e reforça a sua visão. Claro que isso não acontece só na extrema-direita, mas isso tem um impacto muito grande na extrema-direita, e a gente tem que lembrar que a extrema-direita se tornou transnacional, extremamente organizada, extremamente financiada, e que essas diferentes experiências em diferentes países, elas estão interconectadas a partir de organizações, conferências, músicas, cultura, né? Então, a gente tem que olhar também a extrema-direita como um grande movimento transnacional que ameaça a democracia, evidentemente. Professora, e existe algum caminho para frear essa nova onda belicista? Assim, tem um ponto de retorno? Ainda dá para evitar um conflito global? Acho que a gente tem que lutar contra essa escalada a partir de fortalecimento de posições políticas que estão voltadas, né, para o bem-estar, para a hospitalidade, para o humanitarismo, para os direitos humanos, que todas essas coisas são ameaçadas por essa escalada militar, inclusive o gasto, né, que em vez de ser com comida, habitação, assistência médica, acaba sendo com armamentos, né? Então, acho que essa é uma disputa, Cláudia, política, uma disputa sobre como nós queremos organizar as comunidades políticas, como nós queremos ser governados, né? Nós precisamos ser governados por lideranças, por partidos, por formas de representação que têm valores que entram em contradição com essa escalada armamentista, com o uso das armas e com a dor que elas produzem. Professora, acho que é isso, né? Obrigada, foi um prazer ter você aqui no Pauta Pública. Foi um prazer enorme conversar com vocês, que eu acho muito importante que essas discussões circulem, e estou à disposição quando vocês quiserem. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na tua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é escutar o episódio mais recente do Economia do Futuro. O papo da vez é sobre os sinais anti-Trump e pró-clima no Canadá, na Austrália e na China e a contabilidade de emissões brasileiras, além de detalhes sobre o afrouxamento das regras de reporte corporativo na Europa. Dá uma conferida no Economia do Futuro no seu tocador favorito e boa escuta. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui.
O Pauta é apresentado pela Cláudia Jardim e por mim, Andréa Dipp. Nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terta é quem cuida do roteiro, a edição é do Pedro Pastoriz, a identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação de redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita pela Cláudia Jardim. Esse episódio inclui áudios do canal Jornalismo TV Cultura, BBC News Brasil, TV Brasil, Band Jornalismo. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até sexta que vem, gente. Um abraço. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.